nosso encontro 3 aqui. Vamos lá, pessoal, boa noite. Enquanto vocês vão chegando aí, sejam todos bem-vindos, 9 horas. Só estou aguardando um minutinho. Que o pessoal está mandando aqui o link para o pessoal começar a acessar. Boa noite a todos que estão chegando. Pessoal, hoje a gente vai falar de precificação, hein? É um assunto extremamente importante na nossa área da gestão financeira. Algumas consultorias consultoria da área financeira não entram nessa temática, porque eles entendem que precificação é ligado à área de controladoria, onde você entra no custo do produto, tudo mais, né? Aqui não, eu já englobo tudo, porque não adianta a gente falar de gestão financeira sem a gente falar de precificação. Assim, também como não adianta a gente falar de precificação se a gente não falar de gestão financeira. Talvez os mais experientes vão lembrar desse trocadilho, né? Tostine vende mais porque é fresquinho porque vende mais. A gente consegue, né, fazer toda uma melhor gestão do nosso financeiro quando a gente tem as duas áreas aí, né? E é difícil separar elas. Enquanto isso, o pessoal está chegando. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Só mais um minutinho só que o pessoal está chegando, que a gente passou o link. E aí a gente já começa já. Bom, já deu tempo, o pessoal chegando, eles vão acompanhando aí. Minha gratidão a todos vocês que estão aí presentes mais uma vez. Agradeço. E para a gente começar, pessoal, vai lá. Taca o dedão aí no coraçãozinho, vamos curtir esse nosso momento aí. Quem tem algum amigo, algum familiar que é empreendedor, que tem a sua empresa, que tem o seu negócio, vai no aviãozinho ali, compartilha, chama ele para estar conosco hoje, que a gente vai estar falando de precificação. Eu vou passar alguns passos, algumas ideias de como você pode precificar o seu produto. São diversas formas, tá? A gente vai abordar alguns pontos só, tá? Então curte, convida aí o seu parente, o seu amigo que também empreende. Não esqueça. Vamos lá então. Tem alguém novo aí? Se tem alguém novo, seja bem-vindo. A todos os demais também, minha gratidão, porque já estamos no terceiro dia e temos pessoas aí que estão fiéis. A gente pode falar que alguns aí já, ou a maioria já podem pedir música, né, que está no terceiro dia. E quem é o Marcos, né, que vai estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com vocês? Eu sou contador de formação, eu tenho uma empresa na área de consultoria financeira, minha empresa já tem desde 2006, eu trabalho nessa área desde 91. Antigamente a gente começava bem molecão a trabalhar. E eu desenvolvi uma carreira, né, na área de controladoria, tive meu escritório de contabilidade, desde 2006 que eu tenho a Pleno, passou por outros nomes, né, até a gente chegar em Pleno, mas a gente sempre com esse viés do atendimento a pequenas empresas, numa questão assim de ajudar o pequeno empresário. E hoje o nosso foco, né, porque uns 8, 9 anos eu fui professor de universidade, né, nos cursos de graduação e pós-graduação. Quando deixei as instituições de ensino, né, eu foquei na minha empresa e aí eu abri também o viés, além de consultorias, nós também fazemos treinamentos. Então a Pleno Financeiro, ela vem assim criando uma história junto à área de treinamentos, né? E graças a essas mudanças que tivemos aí, né? Eu falo graças porque eu tinha uma resistência muito grande de estar no online. Então essas mudanças me forçaram a vir para o online, né? E isso me permitiu abrir um leque gigantesco, né? De ter contato com pessoas do Brasil inteiro, coisa que antes eu não conseguia, que eu ficava restrito por uma questão geográfica até. Hoje nós temos aí alunos, já clientes, né, que passaram por nós de Angola, Irlanda, Portugal, Moçambique, ou seja, o pessoal aí vai entrando em contato. Quem fala português, a gente consegue, de uma certa forma, ajudar e dar um norte para esses pequenos empresários aí. Bom, feito um pouquinho sobre isso aí, a aula hoje, né, falado um pouquinho sobre o Marcos, agora a aula então é sobre precificação. Hoje eu vou comentar com vocês algumas formas que vocês podem usar na precificação do produto de vocês ou do serviço. O que é o importante, pessoal? O importante, vocês vão ver, que é o final dessa aula, quando eu falar
do cálculo reverso, que é aquele cálculo que a gente faz para validar realmente se a gente está tendo algum ganho ou não, independente da forma que você usa, né? Se você aplica o modelo A, o modelo B ou o modelo C, isso não é assim o mais importante. O mais importante o que que é? É lá no final, depois que você estruturou o seu preço, você aplicar esse cálculo reverso, porque aí você vai saber o seguinte, o quanto realmente você está ganhando. E o legal desse cálculo reverso, gente, que a gente consegue, entre aspas, tá, brincar com ele, né? Porque eu vou lá, eu coloco um preço e eu posso ficar simulando. Ah, mas e se o cliente pedir um desconto? E se eu colocar mais 5% aqui, acrescer em 5%? Como que vai comportar o meu preço de venda, né? Isso que é o legal desse cálculo reverso. Ele vai te permitindo brincar, entre aspas, né? Porque não é uma brincadeira, é um trabalho sério, mas eu falo brincar porque você vai ali simulando quantas vezes você achar necessário até você chegar naquele preço que realmente você entende que é o correto para você. Dentro da questão da precificação, gente, é assim, eu tive um cliente, isso na época do escritório de contabilidade, porque quando nós tínhamos nosso escritório de contabilidade, a gente já entrou com um viés muito grande de uma assessoria ao cliente, né? Uma contabilidade sim, bem consultiva. O que as pessoas vêm falando hoje de uma contabilidade consultiva, lá em 2008, em 2009, que eu tinha um escritório de contabilidade, a gente já tinha esse viés, né? Eu sempre gostei muito desse atendimento, de trazer o cliente para perto, para a gente poder ajudar da melhor forma. E eu tive um cliente que ele começou a empresa no nosso escritório. Então nós fizemos o contrato social dele, de abertura da empresa, eram 4 sócios, investiram um bom dinheiro na época naquela empresa e começaram a comprar os produtos, né? Era uma indústria química, começaram a comprar as matérias-primas e produzir os produtos. E no momento de fazer a precificação, a gente deu todo um suporte para ele, né? Estruturando a questão dos impostos, o que ia envolver, os seus gastos, isso, aquilo. E dentro dessa estrutura, a gente tem um ponto lá que a gente chama que é a margem, né? O quanto você quer ganhar. E a gente estruturou tudo, daí a gente validou cálculo, validou questão tributária, porque isso é muito importante. Daí no final eu falei, olha, tá sim, senhor Ivan, né? Tá sim o preço do senhor, está estruturado dessa forma. A gente validou e tá ok. Ele olhou e falou, não, Marcos, tem um erro aqui, está faltando uma margem aqui. Eu falei, nossa, mas como assim, né? A gente validou, o que está errado, o que está faltando? Está faltando uma margem aqui, mas como assim está faltando uma margem? A gente colocou, não, está faltando a margem cagaço, que ele chamou, né? É uma brincadeira, ele falou que faltava margem cagaço. Por quê? Na hora de colocar o preço do produto, dá um certo receio, né? Porque se você errar aquilo ali, você pode dar um prejuízo muito grande para a sua empresa. Então ele preferiu a gente colocar uma linhazinha a mais na nossa planilha, nos nossos cálculos, e ele chamou lá, margem cagaço, e colocou um percentualzinho, porque se tivesse alguma coisa saindo fora do normal, ou alguma coisa que ele passou despercebido, tinha aquela margenzinha para suportar isso aí, né, para absorver isso aí. É lógico, eu não aconselho ninguém ficar colocando essa margem, porque quanto mais você vai colocando as coisas, o seu preço de venda vai ficando mais alto. Quanto o seu preço de venda mais alto, dependendo como é que você trabalha, depende, tá? Mas dependendo como você trabalha, você pode começar a ter que estocar muito serviço, né? Estocar serviço é você não conseguir vender o seu serviço, você ter ociosidade dentro da sua empresa. Ou estocar mesmo o produto, você não consegue vender porque o seu produto está caro. Então tem que ter muita atenção, muito cuidado mesmo, para que não erre a mão nisso aí. E agora a gente então vai começar aqui, ó, a falar sobre precificação. Para a gente continuar, vou pedir para vocês novamente aquilo lá, dá um print na tela, vai lá no seu store, compartilha que você está nos acompanhando, marca lá @plenofinanceiro tudo junto, para ajudar que essa mensagem aí chegue a mais pessoas e quantos outros empresários não precisam entender esta questão da precificação. Vai lá, marca aí. E aquilo que vocês já sabem, gente, vão aí acompanhando e conforme vocês forem tendo alguma dúvida, alguma questão, vai colocando, a Suzy ela vai printando, depois ela vai me passando aqui e a gente vai conseguindo aí
orientar vocês. Bom, eu gosto de dividir por passos, né? Vocês devem ter percebido isso aí. Eu gosto de pegar uma temática, quebrar ela, construir os passos, porque quando a gente constrói os passos, eu tenho o quê? Um método, né? Um passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3. E aí a gente vai formando o nosso método. Bom, passo 1, da questão da precificação. O que será que temos aqui, ó? As variáveis da venda. Ou seja, pessoal, é de extrema importância eu conhecer todas as variáveis da minha venda. Se eu não conheço as variáveis da minha venda, eu não consigo determinar o meu preço, ok? E quando eu não consigo determinar meu preço, porque eu não conheço essas variáveis, eu vou usar um preço que o mercado está usando e eu também não consigo determinar o seguinte, o quanto de fato eu estou ganhando. Porque quando a gente fala de precificação, existem algumas formas, né? Uma delas, todo mundo faz assim, né? Eu sempre dou exemplo, uma caneta. Se eu pego uma caneta, sei lá, como essa aqui, quanto que está na papelaria de uma forma geral? Em torno de R$8, R$10, eu acho, não sei. Não adianta eu querer fazer um cálculo e chegar lá no final das contas e essa caneta eu teria que estar vendendo por R$20. Eu tenho que ter um valor muito grande para o cliente vir aqui e comprar essa caneta por R$20, sendo que tem outras papelarias em torno e ele vai, com certeza, pesquisar um preço aqui, um preço lá e vai procurar o mais barato, né? Então, essa é uma forma. Eu vou colocar meu preço conforme o mercado está ditando. E isso é muito comum. Uma outra forma comum também que a gente vê muitas pessoas usarem, né? Nesse segmento meu, todo mundo pega o preço que pagou do fornecedor e faz vezes 2, vezes 1,5, vezes 1,7. Ou seja, a pessoa coloca 80%, ela dobra o valor, comprei por 50, vou vender por 100. Ela faz ali uma conta que ela aprendeu, que ela ouviu, ou que o pessoal do segmento dela, né, do mercado que ela está inserido, acaba fazendo. Isso é muito comum. Uma outra forma, né? Eu aprendi com meu pai, eu aprendi com o tio, e a pessoa estrutura uma conta e faz o cálculo dela e ela está lá com o preço dela estruturado de um jeito que ela aprendeu e ela usa e beleza, ela coloca o preço dessa forma. Existe uma outra técnica, que é a técnica que eu vou apresentar para vocês, que é a técnica que eu sempre gosto de colocar, de explicar, que é o chamado markup. Não estou falando que vocês têm que usar essa técnica, ok? Eu vou mostrar essa técnica para vocês. Mas lembre-se, pessoal, às vezes, ou na maioria das vezes, não é a gente que consegue colocar o preço no nosso produto, né? É que nem eu falei o exemplo da caneta. Não adianta eu querer colocar um preço que eu não vou praticar. E eu não quero que você faça isso. O importante desta aula, que eu vejo, é para aqueles que podem, de uma certa forma, precificar, colocando a sua margem, colocando tudo aquilo que é necessário, faça, né? Vamos pegar um exemplo, uma pequena indústria de móvel, por exemplo, né? Ela tem essa possibilidade de apurar direitinho quanto custou a fabricação do seu produto e aí ela coloca lá a sua margem, os seus impostos e aí ela sabe o quanto ela vai chegar no preço de venda. Mas dependendo, se eu estou só fazendo uma comercialização, é muito comum ou eu usar um fator que é comum ser colocado, né, que todo mundo acaba colocando, os concorrentes acabam colocando, ou a gente segue muito o preço do mercado, né? Quanto que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, não estou falando que você tem que mudar de forma, tá? Eu estou apenas mostrando uma outra forma que você estrutura tudo aquilo que você precisa ter no seu preço de venda. Se você vê que estruturando dessa forma, o preço que você vai aplicar ficou fora, você vai ter que ver bem. Eu tenho algo diferencial, eu tenho algum diferencial, eu tenho algum valor a mais para entregar para o meu cliente? Porque, gente, preço é aquilo ali que a pessoa vai comprar na etiqueta, né? Agora, o que o cliente quer levar embora, né? Ele quer levar algo de valor. E o valor, quem coloca, somos nós. Tá? Então, se eu tenho um diferencial na minha loja, no meu atendimento, na minha entrega, eu posso colocar um pouco mais. Eu não preciso ficar estreito a isso aí, né?
é aquilo que eu falo, da questão da cultura, né? Que foi lá da aula 1, da questão da cultura, da mentalidade. Ah, não, mas todo mundo pratica assim. Gente, às vezes, se eu tenho um diferencial, eu posso sim aplicar um valor maior e as pessoas vão estar dispostas. Eu tenho certeza que cada um de vocês aí conhece algum estabelecimento que não pratica o preço normal do mercado ali dele, né, que ele está inserido, e ele vende, e vende muito bem. E às vezes é uma loja grande, que vende muito mais caro. E por que as pessoas vão lá comprar? Sendo que na loja da esquina é às vezes mais barato, né? Por quê? Porque lá talvez o conforto seja outro, tem alguma facilidade de estacionamento, tem um atrativo que ele vai passear com a família, eu não sei, algum valor tem e as pessoas enxergam esse valor, embora às vezes ele está muito escondidinho, mas as pessoas percebem e as pessoas estão dispostas. Então é isso que a gente tem que buscar no nosso preço de venda, um diferencial para colocar o nosso valor e a gente colocar o maior preço de venda possível. Eu sempre falo o seguinte, né? Preço de venda, a gente tem que colocar o maior preço possível. Por que o maior preço de venda possível? Porque o meu produto não pode estar tão caro que vai ficar parado na prateleira e também não pode estar tão barato que vai estar fazendo tanto giro e eu não vou estar conseguindo o quê? Sobrar dinheiro no final do mês, tá? Então, esse é um ponto importante para a gente refletir. Um outro ponto importante, pessoal, que eu vejo, né? Antes da gente continuar aqui, nós atendemos um cliente na cidade de Limeira. Quando nós chegamos lá, eles tinham assim, uma dificuldade de entender o fluxo de caixa, não sobrava dinheiro, ou seja, e a gente começou analisando, porque é aquilo que eu falo, tudo quanto que é problema, coisa boa, coisa ruim, desemboca onde? No financeiro. Todo mundo acha que o financeiro é o problema, às vezes o problema está em outra parte, né? E a gente vai lá investigando, e eu sempre começo, olha, como é que é o seu preço? Como é que está a margem? Como é que está não sei o quê? E nas análises que nós fazíamos, todas as margens daquele cliente estavam super boas, acima de 50%, em torno de 50%, 60%, ou seja, margem boas. Só que ele não conseguia fôlego. Aí a gente foi analisando, foi vendo aonde que estava o problema daquele cliente. O problema dele estava no prazo de recebimento. Ele colocava tudo recebimento bem pequenininho, de 15 em 15 dias recebendo, só que longo, às vezes 4, 5, 6 meses para receber. Ou seja, era assim uma tremenda manobra que eles faziam para vender, só que não aparecia o dinheiro no fluxo de caixa. Sempre estava ali patinando, vendia, mas não sobrava, vendia, mas não sobrava. Por quê? Não tinha entrado. Quando a gente analisou isso aí, identificou, e eles viram, né, entenderam a importância, porque assim, você vai fazer uma mudança cultural na sua empresa. A cultura da empresa, o que era? Era dar o prazo que o cliente queria. Ah, o cliente quer pagar em 30 vezes? Vai pagar em 30 vezes, não tem problema, o importante é vender. Quando eles entenderam que isso não era saudável para o fluxo de caixa, gerava venda, gerava faturamento, mas não gerava dinheiro no caixa, né? E o estoque saiu e precisava comprar o estoque, ou seja, não era saudável para o fluxo de caixa, eles tiveram que mudar a cultura. Mudar a cultura, o que foi? Ser mais enérgico. Não, o prazo de pagamento agora, no nosso prazo, né, de venda, que é o prazo de recebimento, é X, 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 ou seja, é esse. O cliente ou compra desse jeito ou não vai comprar, porque a gente não consegue mais abrir do jeito que a gente está abrindo, porque a gente está ficando sem fluxo de caixa. Bom, os clientes achavam ruim no começo? Achavam. Perderam algumas vendas no começo? Perderam. Só que assim, pouco tempo eles recuperaram. Todos aqueles clientes que não compraram nessa semana, porque eles não cederam ao capricho do prazo, na semana seguinte vieram a comprar, porque eles tinham um diferencial, eles tinham entrega, eles tinham vários pontos lá que eram diferenciais. E eles estavam, assim, de uma certa forma, errando tão somente na questão do recebimento. Estava muito longo. Ajustou isso aí, fez alguns outros ajustes, a empresa hoje ela tem outra cara. Ela passou o ano passado, com toda aquela crise, muito bem, saudável financeiramente, né? Assim, recordes e recordes de faturamento, tudo em dia, não assim, quando eu falo dinheiro em caixa, o que é? Dinheiro na carteira, né? Ou seja, recebíveis, pararam de descontar, ou seja, mudou completamente, com pequenos ajustes.
Por isso que é importante a gente entender essa temática precificação. A precificação, ela não está tão somente na questão de calcular o preço, né? Ela está muito além. Detalhes que passam despercebidos para quem está no dia a dia. Porque quem está no dia a dia, é o que eu falo, você estar no olho do furacão, lá no meio, é terrível. Você não vê beleza nenhuma naquilo. É tragédia. Agora, se afaste alguns quilômetros e veja a beleza da natureza daquele furacão, você vai achar lindo, maravilhoso, né? Você não está lá no meio sofrendo, então você acha até bonito. Por isso que eu falo, quando alguém vem de fora na nossa empresa, a pessoa começa a olhar as situações, os problemas, e já começa ali a brotar um monte de solução. Porque a pessoa consegue isso. Lógico que tem uma questão de experiência, né? Mas também tem o seguinte, a pessoa não está envolvida no problema. Na maioria das vezes, o próprio empresário ele consegue resolver. Então somente precisa o quê? Se afastar um pouquinho do problema para poder ver soluções. Que quando a gente está envolvido no problema, a gente não vê nada além de problema. Se a gente se afasta, a gente começa a ver solução. Então, vamos lá, continuando aqui, ó. Primeiro ponto que eu preciso ter muito claro no meu preço de venda são as minhas variáveis da venda. Segundo ponto aqui, gente, que eu preciso, assim, conhecer na minha venda a questão da minha margem. Eu tenho que saber o quanto de margem eu espero, quanto que eu pretendo colocar de margem. Não é simplesmente assim, se der certo, não, eu tenho que ter uma noção, né? Eu posso até não conseguir aquela margem hoje, mas eu tenho que ter assim um forte número, né? Um número bem assim coerente e perseguir aquele número. Se eu não consigo hoje, eu tenho que ir atrás até conseguir. E um terceiro ponto aqui, gente, são nossos gastos fixos. Mas o que é do gasto fixo, gente? Eu quero o percentual desse gasto fixo. O quanto esse gasto fixo, ele representa do quê? Do meu faturamento. O quanto que esse gasto fixo ele vai representar do meu preço de venda. Esses 3 pontos aqui, ó, eu tenho que ter na ponta do lápis, na ponta da língua, eu tenho que saber isso aí. Então, se você não sabe, você hoje vai começar a entender o porquê e aí você começa a anotar e começa a buscar essas informações. Se vocês observarem, fizerem uma relaçãozinha aí, ó, na aula 1, como que eu falei para vocês separarem os nossos planos de contas, né, naqueles quadrantes. Gastos variáveis, está aqui, ó, variáveis da venda. Gastos fixos, está aqui, ó. A única coisa que aqui eu vou transformar em percentual. E eu vou falar para vocês como que a gente pode fazer essa transformação do gasto fixo em percentual para você considerar ele no seu preço de venda. E a margem, que vai ter que ser o quê? Aquilo que eu quero que sobre, né? Que a gente falou ontem, é muito forte a questão da margem de contribuição. Essa margem aqui é o que vai engordar o nosso preço para sobrar dinheiro para que a gente consiga pagar todas as contas, né, e sobre dinheiro no meu bolso, no nosso bolso. Eu vou virar aqui. Essa hora é muito chata, viu? Dá um medo de cair tudo que vocês não imaginam. Passei mais uma noite sem derrubar tudo. Vamos lá então, pessoal. Ponto 1, variáveis na venda. O que são as variáveis na venda? É só vocês começarem a pensar no negócio de vocês, tá? Eu coloquei aqui algumas questões. São diversas, são extensas. E cada segmento, cada tipo de empresa vai ter uma. A gente precisa pensar nas nossas. E sempre lembrando, variável da venda é tudo aquilo que, quanto mais eu vender, mais eu vou ter que pagar. Imposto, quanto mais eu vendo, mais imposto eu pago. Comissão, quanto mais eu vendo, mais comissão eu pago. Taxa de cartão. A antecipação. O que é essa antecipação? Se eu estou, que eu chamo que é o custo financeiro aqui, né? Se eu estou no momento que eu preciso descontar os meus títulos, né? Antecipar os meus recebíveis, seja no cartão, seja no boleto, seja como for aí, se eu estou precisando antecipar esses recebíveis, pessoal, a gente tem que considerar essa taxa no nosso preço de venda. Porque se eu não considerar essa taxa aqui, ó, essa antecipação, isso que o banco, que a operadora do cartão cobra, se eu não considerar, vai corroer da onde? Da minha margem.
Então eu imagino que eu estou com uma margem de 30%, mas não estou considerando as antecipações. O que vai acontecer? O meu resultado final não é 30%, vai ser 18%, 20%, não sei, precisaria fazer a conta para ver o que dá de real aí. Mas é importante vocês considerarem, tá? Frete, eu preciso saber, se eu estou pagando frete para chegar até o meu cliente, quanto que esse frete representa da minha venda? Lembrando aqui, ó, o frete ele tem que ter essa relação, quanto mais eu vendo, mais frete na venda eu estou pagando, tá? Se o seu negócio está com essa relação, você tem que estar considerando o custo da mercadoria, o custo do produto, aquilo que eu paguei para o meu fornecedor, para eu poder ter na minha prateleira e poder estar entregando para o meu cliente. Então, esse produto, o custo disso aí, tá? E quando eu falo custo, pessoal, se vocês observarem aqui, ó, eu não estou usando valor de compra do fornecedor. Não estou usando isso, eu estou usando o quê? Custo. Por quê? Custo é diferente de valor de compra. Como assim, Marcos? O valor de compra é aquele valor que eu paguei para o meu fornecedor. Se eu comprei por 100, paguei 100 para o meu fornecedor. No meu custo, gente, eu tenho que entender o quê? O meu esquema tributário da minha empresa, se eu tenho recuperação, se eu não tenho recuperação de imposto. Se eu paguei o frete do fornecedor até o meu estabelecimento, então se eu paguei esse frete, eu vou ter que achar uma forma de fazer o rateio desse frete para considerar. Porque se eu paguei R$100, tá? De cada unidade, e eu comprei 10 unidades, então eu paguei R$1.000 para o meu fornecedor. Cada unidade 100, 10 unidades, R$1.000. E eu paguei, sei lá, R$200 de frete. Eu vou ter que pegar esses R$200 de frete e diluir, para que esse frete ele venha compor o custo do meu produto, tá? Então, eu vejo muito esses erros, por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, tá? Quando a gente passa nas empresas, a gente vê muito isso aí. Imposto, nem sempre a pessoa se atenta ao que ela tem de imposto. Comissão, às vezes ela erra um pouco a mão, né? Taxa de cartão, bastante, a gente vê bastante gente não considerar. A antecipação, muito mais gente não considerar. Frete, também bastante gente não considera. E o frete na venda eu estou falando aqui, tá? O frete da compra, ele está aqui, ó. Muita gente não considera. Aqueles impostos, sabe, dependendo do que você compra, quando você compra de um fornecedor fora do estado, às vezes tem lá aquele produto, tem o DIFAL, né, que é o diferencial de alíquota. Isso tudo vai incorporar o meu custo. Se eu não pagar, se eu não colocar isso no meu preço, eu vou estar corroendo da onde? Da minha margem. Então, cuidado com isso aí. Gente, o que eu falo para vocês? Qual que é a melhor forma de montar todos esses esquemas, Marcos? Siga o seu dinheiro. Ponto. Se você começar a seguir o seu dinheiro, você vai saber aonde está cada centavozinho, para onde foi e como que você vai ajustar isso. Então, se você está meio perdido, porque é muita informação, e é muita informação, embora eu estou simplificando, é muita informação, né? Aí a gente buga, né? Trava, né? Se você está nesse momento, pessoal, calma, respira e começa a seguir o seu dinheiro. Olha, eu paguei tanto para a transportadora, eu paguei tanto por causa desse imposto que entrou no estado, que veio de outro estado, eu paguei não sei o que, eu paguei não sei o que lá. Ou seja, começa a seguir o seu dinheiro e vai montando. Se você não tem nada até hoje, vai com calma, mas não é com calma também de esperar 2 anos para fazer, né? Não queira fazer tudo agora. Vai construindo. Eu sempre oriento o seguinte, pessoal. Tenha o contador como seu parceiro. O contador ele tem que ser amigo da sua empresa, ele tem que ser o parceirão, né? Aquele cara nota 1000 junto com a empresa. E ele te ajuda nisso aí, tá? Ele te ajuda a estruturar, ele é quem domina tudo isso aí. Então, se você não é um parceiro, ou melhor, se o seu contador não é um parceiro da sua empresa, chama ele para ser um parceiro. Ele é um parceiro estratégico da sua empresa, tá? E para quem está na área de serviço, o custo do serviço. Às vezes, né? A venda, o segmento que você está, você tem produto e serviço, então acaba caindo os dois que você tem que entender. Temática de custo, gente, eu não tenho como explicar custo aqui, a gente vai falar sobre preço de venda, mas as variáveis da venda, algumas delas são essas. Vocês devem ter algumas outras, vocês devem ter, talvez não tenha frete, mas tem alguma outra aí, então você tem que entender muito bem essa sua estrutura, tá? Questão da margem. Margem é o quanto você quer ganhar.
você tem que ter um número. Ah, eu gostaria de ter 20%. Porque se eu tiver 20%, eu consigo fazer uma reserva, eu consigo reinvestir no meu estoque, reinvestir no equipamento, reinvestir na modernização do meu estabelecimento. Eu consigo fazer melhorias e cada vez crescer mais, tá? Ó, pegando aqui das variáveis da venda, vamos pensar, só voltando aqui, que eu lembrei de uma coisa aqui. Se você é um consultório odontológico, uma clínica veterinária, um fisioterapeuta, e você trabalha com profissionais de uma certa forma liberais ali, que ganham por atendimento, é um custo variável, porque quanto mais aquela pessoa atender, mais venda ela vai trazer para você, consequentemente, você vai pagar mais para aquela pessoa. Então, entenda direitinho isso aí, essa relação. Quanto mais eu vendo, o que cresce na mesma proporcionalidade? Você vai classificando aqui. A margem é o quanto você gostaria de ganhar. Pense nesse número, vamos praticar esse número e depois você faz os ajustes, tá? Se você quer 40% de margem, coloque 40% de margem. Eu acho uma margem muito agressiva, mas se você entende que 40% seria uma margem boa, entre aspas, tá? Brinque com esses 40% para você ver qual número chega ao seu preço. E aí você depois faz o cálculo reverso e aí você entende o quanto você tem de margem, tá? Se a margem estiver muito diferente daquilo que você está querendo, você tem que começar a tomar ações e buscar para que isso tudo aconteça. Bom, o ponto 3 aqui, esse que gera muita confusão, né? Eu tenho meus gastos fixos e eu tenho que transformar esses gastos fixos em percentual. Por quê? O meu gasto fixo, ele é um percentual da minha venda. Quando eu coloco ele no meu preço de venda, eu estou diluindo, né, estou fazendo uma diluição desse gasto fixo em cada venda que eu estou fazendo no meu comércio, na minha empresa de prestação de serviço, seja lá qual é o segmento de vocês. Que nem nós aqui na Pleno, nós temos nosso gasto fixo. Esse gasto fixo, a gente já entende qual é a relação ao nosso faturamento. Então, nós temos que colocar isso aí. Quando a gente vai fazer um treinamento, uma proposta de treinamento, vou dar um exemplo nosso aqui. Alguém nos chamou para fazer um treinamento em company. Eu sei quantas horas são de treinamento, eu sei quanto custa a hora o instrutor no treinamento, né? Eu sei quanto que vai ser o deslocamento para eu fazer esse treinamento, o KM rodado, todos os gastos que o instrutor vai ter. Eu sei quanto que é de imposto, se houve uma intermediação de algum parceiro, eu sei quanto vai ser o comissionamento dele, ou seja, eu sei essas variáveis e sei também o meu gasto fixo. Por que eu falo que aqui sempre gera uma confusão no percentual do gasto fixo? Principalmente para quem não tem muita informação. Porque o gasto fixo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender a relação dele com o meu total de vendas. Quanto que eu tenho de gasto fixo no meu total de vendas, tá? O gasto variável, ele está muito entrelaçado. Cada venda que acontece, eu sei que é um percentual que está acontecendo ali. Mas o gasto fixo, ele é fixo, ele é estático. Quanto mais eu vender, esse gasto fixo, ele tende a ter um percentual menorzinho. Vamos pensar, eu tenho um gasto fixo de 4 mil, tá? Então 4 mil é o meu gasto fixo. E eu tenho um faturamento de 10. Quantos por cento representa esses 4 mil para o faturamento de 10? 40%. Ótimo, beleza. Então eu sei que aqui eu não consigo mexer porque já estou no meu limite. E se eu consigo escalar mais vendas? Vamos pensar aqui, eu dobro minhas vendas, eu começo a vender 20 mil reais. Aqui eu mantenho na mesma estrutura de 4 mil, tá? Porque eles são gastos fixos. Então 20 mil, dobrei minha venda. Aqui eu consegui manter, quantos por cento agora é 4 mil perante os 20 mil? São 5%, porque antes estava 10%, né? Eu dobrei, estava 40%, melhor, estava 40%, agora representa 20%. Estou fazendo as contas de cabeça aqui, tá? Representa 20%. Ou seja, esse gasto fixo aqui, ó, eu tenho que entender qual que é a relação dele com a minha linha de receita. Qual que é a dificuldade das pequenas empresas? Primeiro, é entender todas essas sistemáticas. Por isso que eu dividi tudo em caixinha. Caixinha da receita, caixinha dos gastos variáveis, caixinha dos gastos fixos, caixinha dos empréstimos, caixinha dos investimentos. Né? Vocês estão lembrados dessa aula 1. Quando a gente separa, a gente começa a ter clareza. Então, eu já sei quanto que é o meu gasto fixo. Aí, o que eu preciso fazer agora? Qual que é a minha média de venda?
Não, cuidado com essa média de venda, que nem eu falei ontem lá com o Augusto, né? As médias a gente tem que ter muito cuidado, porque se eu pego um período muito curto, ou um período que teve uma oscilação ou para mais ou para menos, que não é a normalidade, essa média vai ficar assim distorcida, tá? Então, mas eu vou pegar um período lá, sei lá, de 1 ano de faturamento e vou ver qual foi o meu gasto fixo nesse 1 ano e qual foi meu faturamento nesse 1 ano. E faço essa relação. Aí eu consigo aplicar essa taxa de gasto fixo para colocar no meu preço de venda. Marcos, semana passada eu recebi uma ligação, né, uma pessoa que nos acompanha, ele nos ligou, né, falando, olha Marcos, eu vi lá as suas explicações e tal, só que eu estou com uma dúvida aqui, eu não sei onde eu estou errando. O meu gasto fixo é esse, o meu gasto variável é esse, papapá. Ele foi contando tudo para mim, né? Só que eu estou errando, não sei onde eu estou errando. Eu falei, eu não lembro o nome dele. Se você não está errando, o que você não tem é uma constância na sua venda. Como você não tem constância na sua venda, a sua venda hora está aqui e na maioria do tempo está aqui embaixo, hora está aqui e na maioria do tempo está aqui embaixo, a sua estrutura de gasto fixo você não consegue suportar ela. Então você tem que fazer o quê? Focar em venda, tentar estabilizar essa venda para que essa venda absorva seu gasto fixo. O gasto fixo seu, você tem que ter ele, porque se você não tiver, você não consegue fazer nada. Só que ele que está pegando você no contrapé. Então o problema não é o seu gasto fixo ou o seu gasto variável, porque pelo que você está me falando, são necessários, né? Então você tem que focar na venda. Então, gente, o pequeno, que não tem noção nenhuma, ou muitas das vezes a pessoa que está começando o negócio dela, eu quero começar a empreender, como é que eu vou achar essa taxa do gasto fixo, sendo que eu não tenho histórico? Né? Isso é muito comum para nós, eu não tenho histórico, ou então eu já tenho uma empresa de 10 anos e não tenho histórico nenhum. Gente, o que eu falo para vocês? Conheça o seu gasto fixo então, quanto que é o seu gasto fixo? É tanto. Beleza, qual que é a capacidade de venda da sua empresa? Você tem que ter essa informação. Qual que é a capacidade de venda da sua empresa? Você montou essa empresa e qual que é a capacidade de venda dela? Não pode falar, eu não sei. Você tem que ter uma expectativa. Bom, com essa estrutura, eu deveria estar faturando 200 mil reais. Beleza, então veja quanto que fica esse gasto fixo proporcional a esses 200 mil reais. E aí você tem que perseguir esses 200 mil reais. Porque se ele não for real, você vai ter que ajustar isso aqui. Porque como que você vai ter uma estrutura fixa, né? Para faturar 200 mil, só que você não consegue faturar 200 mil. Então tem algo errado. Então você tem que ajustar essa estrutura. A sua estrutura não é para toda essa para 200 mil. Se você só consegue faturar 100, você tem que ajustar a estrutura. Então, são exercícios, gente, que, vamos dizer assim, não são tão simples, mas são possíveis, desde que a gente tenha informações, tá bom? Vou avançar aqui. Cuidado nessa hora não virar, hein? Bom, markup, gente, isso aqui que eu quero falar para vocês.